Olá, pessoal. Boa noite a mais um webinar aqui do Ecos Cursos. Sejam muito bem-vindos para uma noite aqui com alguns pontos de discussão. Aqueles que já estão online já vão começar aproveitando desde o começo e provavelmente vai chegar alguns outros ali, porque a ideia hoje é interação, tá? A gente mostrar algumas visões que vocês podem ter ou às vezes até quebrar alguns paradigmas em relação à escleroterapia com espuma. E para isso eu tenho aqui comigo essa noite o Dr. Alexandre Reis, um monitor nosso aqui que reside aqui em Santos, cirurgião vascular. Dá um oi aí, Reis. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. E também o Dr. Elias Arsênio Neto, ele é diretor do Ecos Cursos, aí vocês sempre encontram eles aí nas apresentações, também como coordenador do curso. E o Elias que vai coordenar aqui a apresentação e discussão. Mas antes de passar a palavra para ele, e dando também alguns detalhes de como vai funcionar a nossa noite aqui, vocês têm aí o chat para interagir, tá? Então, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, basta colocar que a gente transmite isso diretamente. E também nós vamos ter algumas interações de perguntas. Então, vocês que estão aí, preparem-se para ter algumas interações. Vai aparecer algumas perguntas aí na tela de vocês, para que vocês só coloquem as respostas. Mas, durante o registro, vocês responderam algumas perguntas. E aqui eu vou mostrar a resposta de todos os inscritos. Quando vocês foram questionados se a espuma era barata, 72% de vocês falaram que sim, a técnica de escleroterapia com espuma é barata. A, se a gente for puxar a literatura, talvez vocês vão ver que não é bem assim, vão ver o que o Elias tem para mostrar conosco, para a gente aqui, para a gente debater aqui todo mundo junto. Para aqueles, né, quando vocês responderam que é barato, a maioria acha que é barato tanto para o paciente quanto para o médico. Tá? Então, ele é barato e é barato para todo mundo. E questionando em relação à indicação terapêutica da espuma, ela não é a primeira escolha de vocês na insuficiência de veia safena. Muito embora ela aparece muito forte ali como segunda opção. Se você não tem a sua primeira opção, ela entraria muito forte como segunda opção. O que já muda um pouquinho na veia safena parva, onde a espuma surge muito fortemente já como opções iniciais ou imediatamente como outra opção. Então, na safena parva, me parece que para vocês a espuma ela tem uma indicação maior. E para varizes recidivadas, aí para 50%, para metade de vocês, ela é tida como primeira escolha. Muito embora para outra metade não é a primeira escolha, né? Lembrando que aqui 11% não chega nem a realizar espuma nessa situação. E no tratamento de pequenos vasos, olha só, a maioria também tem como a espuma como uma opção de tratamento para essas microvarizes, ah, principalmente para as veias reticulares, tá certo? E aqui subiu um pouco a porcentagem, sendo que um quinto de vocês, 20%, não pratica, não realiza espuma no tratamento das microvarizes. Ah, então, pessoal, essas foram as respostas de vocês. Vamos ver aqui o que o Elias tem para apresentar. A discussão é livre, a discussão é aberta. Doutor Igor, também nosso monitor aqui, acabou de entrar conosco. Então, Alexandre, Igor, vocês têm a palavra livre para questionar tanto Elias quanto a mim, embora eu vou estar aqui um pouquinho por trás na coordenação das perguntas. Vocês têm total liberdade para abordar durante a apresentação questionamentos. E a mesma coisa vocês que estão aí do outro lado. Vocês que estão aí do outro lado também têm a total liberdade de mandar perguntas a qualquer hora e, eventualmente, até eu libero o microfone para algum de vocês. Tá certo?
Então, pessoal, uma dinâmica bastante interativa. Espero que todo mundo aproveite, porque vai ser baseado em cima de casos clínicos, então, baseado em cima da realidade que vocês têm aí no dia a dia do consultório. Ok? Elias, Bom, boa noite a todos vocês. Acho que minha tela já está aí, né? Primeiramente, graças a Deus que Custo tirou o slide, que eu e ele aparecemos ali. Parece que a gente envelheceu uns 30 anos daquela foto para cá, né? É só cabelo branco e barba branca. Então, tira essa foto logo aí, porque tá aparecendo antes e depois ali da pandemia ali. É terrível, cara. A idade tá pesando aqui. Bom, pessoal, a ideia aqui essa noite é interação. Existem algumas coisas no tratamento com espuma que já são bem definidas, né, na literatura, mas tem algumas coisas que tem um pouco do lado pessoal e aqui a gente vê até pelas respostas, né, pelas respostas que a gente obteve ali, a gente consegue ver que tá existe um caminho, né, a ser seguido e o caminho da maioria é bem parecido com o que os guidelines falam e eu quero discutir um pouco disso hoje. A gente recebeu, eu quero agradecer de coração as pessoas que mandaram os casos clínicos para que eu pudesse avaliar. Foram pacientes que já foram tratados, né? Eu dei preferência por alguns casos, eu não pude pegar todos os casos, então eu selecionei 2 casos, que são 2 extremos, para a gente discutir e coloquei alguns outros casos, coloquei casos meus e a ideia é que a gente possa discutir. Então, eu coloquei algumas perguntas e, por favor, manda no chat, me interrompa a hora que quiserem, que Cuxo vai estar olhando o chat o tempo todo para que eu possa, de repente, abordar alguma situação e conversar com a equipe nossa aí que está à disposição de vocês. Então, vamos lá. Primeiro caso, eu quero agradecer ao Dr. Mário Viotti, que eu não sei se ele está presente, ele disse que ia não estar, depois ele disse que ia estar presente, então se ele tiver, de coração, obrigado por mandar o teu caso, você é um irmãozão, está sempre com a gente aí. O caso do Mário é bem interessante, e em seguida eu vou mostrar um caso meu, e eu quero mostrar algumas diferenças aí em relação a essa mesma situação que o Mário abordou no caso dele. Essa paciente dele é uma paciente feminina de 37 anos, uma queixa comum de consultório, telangiectasias, que no caso dessa paciente pioraram após a gestação. Né? Era um Fitzpatrick 3. E o Mário foi lá atrás do Doppler, pesquisou refluxo de safena nela, não encontrou refluxo em tronco safênico, não encontrou refluxo no sistema venoso profundo, mas aí no exame detalhado dessas telangiectasias, no exame focado, que é uma coisa que o radiologista ou ultrassonografista terceirizado não faz, né? Ou seja, o Mário foi atrás de eventuais fontes de refluxo ou de comunicações com o sistema venoso profundo nessas áreas de telangiectasias, que provavelmente ele deve ter visto alguma particularidade nelas, principalmente o enchimento rápido. Eu vou mostrar para vocês num vídeo depois. Ele notou veias perfurantes. Depois, se o Mário estiver aí presente, eu queria até que ele me falasse se essas veias tinham refluxo ou não. O que dá para ver pelo ultrassom, não tem medida delas, parece ser perfurantes pequenas. No caso da esquerda, a gente não está vendo refluxo, da direita parece ter um refluxo, mas como não tem medida, a gente não consegue avaliar. O que a gente sabe é que na área das telangiectasias, o Mário também não descreveu no caso dele se elas estavam localizadas acima ou abaixo, vou mostrar para vocês por que isso, mas tinha veias perfurantes ali no local, tá? Aí a pergunta que eu quero deixar para vocês, não sei se o Cuxo conseguiu, deu tempo de colocar aí para vocês responderem, se eu devo tratar essas veias perfurantes conectadas às telangiectasias já na primeira sessão. Eu quero lembrar só, e eu vou explicar para vocês por que eu estou fazendo essa pergunta, que essa paciente, a princípio, pelo que o Mário me falou, ela nunca foi tratada essas telangiectasias. Ou seja, a primeira vez que ela foi no consultório, o Mário abordou ela, viu ela, fez o ultrassom e encontrou as perfurantes. A pergunta que eu quero fazer para vocês é, devo tratar essas veias perfurantes conectadas às telangiectasias já na primeira abordagem dela ou não? eles já estão respondendo, Elias. Eles já estão respondendo, a gente já tem quase mais de 75% dos ouvintes já votaram. E eu vou agora mostrar para você a resposta
que foi essa aí. Eu já vi aqui. Então, assim, ó, 63% de vocês disseram que não, vocês não abordariam essas veias perfurantes. 37% disse que sim. Então, a próxima pergunta aí, puder liberar? Vamos lá. Quem optou por tratar, a pergunta que eu faço é como tratar essas veias perfurantes. Então, para aqueles que responderam, optaram por tratá-las, o que vocês fariam? E aí, ó, O pessoal está um pouquinho mais lento aqui na resposta, mas estão indo. Já passamos da metade dos ouvintes votando. Vamos lá, pessoal. Põe aí, clica na resposta para a gente poder discutir em cima do que vocês colocarem. E lembrem, se vocês tiverem alguma pergunta ou colocação especial, coloquem ali no. Tanto faz entrar no chat ou colocar nas perguntas que eu vou receber aqui, tá? Ok. bom, eu quero dar uma paradinha Temos mais agora. de 70. Posso Então mostrar a vamos lá. resposta? Pode. 61% aí da galera optaria por tratar com espuma, 17% escleroterapia líquida, 13% ligadura cirúrgica, 9% laser endovenoso. Eu vou emitir minha opinião inicial sobre esse caso do Mário. Eu vou mostrar o que ele fez. O caso ficou lindo mesmo. O Mário está de parabéns aí pelo resultado. Vou mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar depois também em artigos científicos. Primeiramente, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que essas conexões que a gente encontra nessas áreas de telangiectasia de enchimento rápido, sem dúvida nenhuma, são causa de resistência ao tratamento. Elas são praticamente responsáveis por 54% da resistência ao tratamento convencional, que seria a escleroterapia líquida, né? E no caso do trabalho que eu estou citando aqui, imagine que o autor realizou 3 sessões de escleroterapia líquida com polidocanol a 0,5%, que seria a maior concentração possível para uma telangiectasia, e ele não obteve resultado. Então, depois de 3 sessões que ele foi reavaliar com ultrassom e ele viu que sempre encontrava uma comunicação, em 54% das vezes ele encontrava uma comunicação com o sistema venoso profundo através de veias perfurantes. As veias perfurantes, na grande maioria das vezes, elas estão localizadas abaixo da lesão, são perfurantes pequenas, com 1,5 a 3,5 milímetros, e o refluxo não é algo importante, porque a simples comunicação dela gera um aumento de pressão dentro desses vasos, o que gera dificuldade no resultado dela. A grande questão é que quando a gente olha para o trabalho, o que a gente viu lá? O autor optou, ou ele tratou essas comunicações com espuma, como vocês, a grande maioria optou. Mas um detalhe, ele tratou depois do insucesso do líquido. Mas a pergunta que eu faço, e aqui que vem a grande questão, é por que eu devo esperar 3 sessões de escleroterapia líquida para tratar algo que eu já sei que é uma causa importante de resistência ao tratamento? Então, essa é uma resposta que, obviamente, cada um pode dar a sua, mas quando a gente pega um paciente com telangiectasia que vem com um desejo de resultado, e por mais que alguns possam falar assim, Elias, você não pode falar isso de resultado, que isso gera um problema jurídico. Não, pessoal, por mais que você queira se desvencilhar disso, você só vai gerar valor agregado se você gerar resultado. Né? Você só vai ter um cliente satisfeito, porque muito satisfeito depende de outras coisas. Se você realmente tiver resultado. Então a pergunta é por que não tratar realmente de imediato? E esse autor utilizou a espuma de polidocanol a 0,5%, injetando na reticular que drenava da perfurante, ou em alguns casos ele injetou até na própria perfurante, o que os guidelines até não aceitam muito, pelo risco de você fazer injeção intraarterial inadvertida, ou também de fazer uma injeção de um grande volume de espuma no sistema venoso profundo. Apesar que a quantidade de espuma que o autor utilizou foi uma quantidade muito pequena, tá? Então eu queria saber do Alexandre, do Kikuchi, do Igor, a opinião de vocês. Se o Kikuchi tiver alguma questão do chat, depois eu vou mostrar o resultado final do Mário em relação a esse caso. Em relação só a uma situação, o laser endovenoso é muito difícil fazer porque são vasos muito pequenos e a localização dessas perfurantes, no caso
da face medial, estava na face anterior do joelho, fez abordagem muito difícil. E no caso da lateral, essas telangiectasias da lateral de perna, também são perfurantes muito pequenas, é muito difícil você fazer a ablação térmica. No caso da ligadura cirúrgica, uma opção seria fazer a ligadura extrafacial e não subfacial. Nesses casos, você não precisaria fazer uma ligadura subfacial, são vezes pequenas, então seria uma opção. Fabrício Santiago, que é o nosso colega, gosta muito dessa abordagem. E a escleroterapia líquida não seria uma boa indicação, porque o próprio autor já tinha relatado no trabalho dele um insucesso. Por 3 vezes ele já tinha tentado o tratamento para a escleroterapia líquida. Então, a espuma, sem dúvida nenhuma, eu acredito que seja a melhor opção. E, claro, tem alguns que preferem a cirurgia, talvez seja uma segunda opção interessante. Quero saber a opinião de vocês aí, colegas. A mesma, Elias. Se é um paciente, vou colocar algumas opções, né? Como eu aqui tenho o meu centro cirúrgico e eu posso levar minha paciente, fazer uma sedação e uma raquianestesia, não levaria essa, mas vamos lá. Isso ali é uma das queixas dela no meio de um monte de varizes. Se eu vou levá-la para o centro cirúrgico, ela já está anestesiada, aí eu acho que fazer uma punção e acertar essa perfurante para fazer um endolaser é mais fácil. Mas na prática, que é o dia a dia de todos nós aí, essa paciente, né, até comentei com vocês antes, eu atendi uma essa semana, ontem, mais exatamente, uma lesão muito parecida, e a gente já sabendo dessa literatura, que a gente vai ter falha, você coloca o dedo, vê que o enchimento é rápido, é o que eu sempre falo, é a hora que você mostra para o seu paciente, né, eu uso a palavra autoridade, né, que o médico mostra tendo conhecimento. Você examina a paciente e fala, olha, provavelmente você tem algo aqui embaixo que alimenta esse emaranhado de telangiectasias. Você põe a paciente, liga o Doppler e mostra para ela que tem, você ali já ganha um ponto, é o que você falou, é agregar valor, que ela vê, poxa, meu médico sabe do que está falando. E aí eu partiria também para a espuma, só que eu usaria para fechar essa perfurante uma espuma 1%. Eu não vou... Legal. Eu sou um pouco mais agressivo com a espuma, principalmente em perfurante. Desse mesmo jeito. Pega a colateral, que chega até a perfurante, injeta pouco, mas para bater e ganhar, entendeu? Fechar essa veia. Correto. Igor, pensa igual? Será que o Igor está fora? Abre o microfone, Tá Igor. mudo. Bom, deixa eu passar então para o pessoal ver. Puxa, libere para mim. Aí o Igor depois comenta, se ele quiser. O Mário, então, fez Só uma... comenta aqui que o Igor Souza, aqui de Minas, ele pegou e só fez uma colocação sobre a perfurante pré-tibial. Se Não era procura, sempre vai atrás. Não, sim, se for. A grande questão é que o exame é focado, né? Você tem uma telangiectasia de enchimento rápido ou que teve insucesso com a escleroterapia, você vai na região. E normalmente, tá? Pode colocar aí, 80 a 90% das vezes essa veia perfurante está abaixo da lesão e não acima da lesão. A gente pode até perder um tempo depois, se alguém quiser, para discutir a questão hemodinâmica, mas essas perfurantes, na grande maioria das vezes, estão localizadas abaixo. Na face anterior, nós temos sim, até mesmo em pacientes CAP C1, perfurantes intraósseas relacionadas à telangiectasia de enchimento rápido. Apesar que as perfurantes intraósseas são mais comuns em CAPs C2 para cima, né? Mas pode acontecer também em CAP C1 assintomático ou sintomático. Então, procure no local, geralmente abaixo, se você não achar abaixo, olha acima. A região do joelho é uma área muito rica. O Mário encontrou aí na região do joelho. O joelho tem que estar bem relaxado para você poder identificar esse tipo de vaso no local, que são veias perfurantes pequenas. E não fique preocupado com refluxo, porque habitualmente elas não têm um refluxo significativo, acima de 0,5 segundos. Tá ouvindo? Então, tô ouvindo? Pronto, eu faria o mesmo também. E faria nessa perfurante e nem mexeria agora no que a gente estava vendo. Esperaria 15 a 20 dias, que isso aí ia melhorar bastante essas telangiectasias aí, para depois partir para uma segunda opção de tratamento aí. Então, o Mário fez E fazia polimetanol. Pode falar, Mário.
Eu falei, Pode falar aí. fazia a 0,5 também. Jogava uns 2 ml aí, a 0,5. Ótimo. O Mário fez polidocanol a 0,5, espuma, 1+2 nas reticulares associadas a perfurante, um total de 6 ml, tá bom? Esse é o resultado da primeira sessão. E em seguida ele fez três sessões, aqui só corrijam, eu errei. Ele usou glicose líquida, 67,5, com polidocanol 0,3%. E ele fez 3 sessões, eu coloquei 0,5, que é o que eu uso aqui. Tá? Ele usou 0,3%. E esse é o resultado dele 4 meses após, tá, as sessões de espuma inicial e depois as sessões de escleroterapia líquida após o fechamento inicial. Essas são as telangiectasias da face lateral de perna. A da face medial, esse é o resultado. A gente vê a sessão já do resultado da primeira sessão do tratamento da perfurante, que estava lá na região do joelho. A gente vê um clareamento bem importante, né? E depois, 4 meses após, ele teve um resultado significativo, uma leve hipercromia ali naquela área, mas também uma venulectasia bem intensa, né? Mas um resultado muito legal mesmo, depois de 3 sessões. Então, assim, eu faria a mesma coisa que o Mário fez. Essa é a minha primeira opção quando eu vejo uma perfurante estética relacionada à telangiectasia de enchimento rápido. Eu não fico esperando em sucesso, não. Eu quero sempre o sucesso, sabendo que ela tem realmente um risco de trazer uma dificuldade no resultado, eu prefiro tratar antes. E aqui eu quero mostrar para vocês um caso meu. A 0,5. A 0,5. O que custa, eu sei que gosta de 1% também. Eu gosto de 0,5. Eu gosto de 0,5. Tá equilibrado. Esse é um caso meu, esse é um caso diferente, por isso que eu queria mostrar para vocês uma situação muito interessante. Se você tinha um tumor ali na região da face medial de perna, ela tirou um tumor, ela já tinha feito safenectomia, ou seja, já tinha feito cirurgia de varizes previamente, só que aqui, pessoal, ela tinha uma queixa estética associada à dor localizada na área das telangiectasias. Já tinha feito safenectomia, ela fez essa ressecção de uma lesão tumoral benigna. Tinha uma cicatriz aparente. Inicialmente eu achei que podia ser uma neovascularização da cicatriz cirúrgica. E aí quando eu fui examinar, eu achei muito estranho, tinha um enchimento muito rápido, eu vou mostrar o vídeo para vocês. E aqui é diferente, porque ela já tinha passado com outros profissionais que já tinham tentado a escleroterapia líquida e nunca tinham obtido sucesso. Então, diferente da paciente do Mário, aqui essa paciente já veio para mim com resultados insatisfatórios, tá? Da escleroterapia líquida. Então, no exame clínico dela, a gente vê, ó, telangiectasia de enchimento rápido, tá? Na face medial, tá? Perto da cicatriz cirúrgica. E aquela de baixo também, ela tinha um enchimento bem rápido, aquela de baixo ali. Eu não sei se eu fiz o vídeo ou não, tá? Na realidade aumentada, a gente via realmente reticulares vindo de baixo em direção à cicatriz, tá? Principalmente da região do joelho e de perna proximal ali para aquela outra. No ultrassom, o que eu encontrei foi realmente 2 perfurantes. Uma paratibial de 1,8, sem refluxo nenhum, que tinha uma reticular que ia em direção tanto à telangiectasia de perna proximal quanto de coxa, e essa de joelho, parecida com a que o Mário viu, de 2,1 milímetros, tá? E ambas reticulares tinham diâmetro entre 2 e 4 milímetros, tá legal? Eu não sei se vai dar para ver no ultrassom, eu fiz aqui já o tratamento com espuma, tá? Então, eu optei pelo tratamento com espuma de polidocanol a 0,5%. Como eu usei o Butterfly, eu costumo usar 1+3, você pode usar 1+2, mas você acaba perdendo meio ml no trajeto. Eu costumo fazer 1+3, usei 1,5 ml em cada punção, tá? E fiz glicose a 65 mais polidocanol 0,5 nas telangiectasias. Foi o tratamento que eu fiz para essa paciente. Aqui eu não sei se dá para ver a imagem. A imagem ficou ruim da espuma entrando na perfurante de joelho, tá? Pessoal, esse foi o resultado 21 dias após ainda. Ainda tinha algumas áreazinhas de equimose, mas assim, a paciente nunca tinha tido esse resultado depois de passar com 3 colegas fazendo escleroterapia líquida.
Então, isso é só para reforçar um pouquinho aquela ideia, devo tratar já de imediato ou tenta a escleroterapia líquida? Pô, se eu vejo que é uma telangiectasia de enchimento rápido, eu acho que assim, teu compromisso é resultado, não vale a pena a gente perder tempo, tá? Eu acho que a questão é, trata e ponto, não tem que... Melhor você tratar porque você sabe que isso vai trazer benefício para o seu tratamento, tá? Aliás, olha só, o Mário, ele só comentou no caso dele que entre a primeira e a segunda foto são só 15 dias Só e, 15. e o uso de só 15 dias e 6 ml acabou sendo o volume total porque ele fez nas duas, estava tendo duas lesões ao mesmo tempo. E aí o Dr. Legal. Raul Inácio só faz um questionamento que às vezes pode ser dúvida de mais gente. O que é 1 mais 2? Porque a gente sempre fala, Ok. né, e escuta muito 1 para 2, 1 para 3. Agora, por que significa 1 mais 2? E aí, o Igor Souza só pergunta aqui, Mário, se você puder responder aí, qual foi a agulha que você usou para fazer, para injetar a espuma? E depois eu deixo o Elias comentar isso aí, mas eu vou esperar a sua resposta aqui no chat, tá? Então vamos Posso lá, o que responder. significa 1 mais 2 aí? A literatura fala em proporção, 1 para 2. Isso é errado. Quando se fala 1 para 2, é como se você estivesse usando 1 ml de solução esclerosante mais 1 de ar, porque a solução final tem 2. Então, o jeito correto, que vem sendo descrito desde o segundo consenso de espuma, é a somatória 1 ml, 1 de esclerosante mais 2 de ar. Ou 1 mais 3, 1 ml de esclerosante mais 3 de ar. Lembrando que, historicamente e por definição, a somatória 1 mais 1, ou seja, 1 ml de esclerosante mais 1 de ar, isso não é espuma, isso é uma dispersão líquido-gás, ele funciona totalmente diferente, tá? Então, você quer uma espuma, a proporção mínima de gás tem que ser 0,52, ou seja, tem que ser pelo menos 1 mais 2, tá? E para concentrações de polidecanol menor que 1%, a gente vai trabalhar somatórias menores que 1 mais 4, porque polidecanol a menos de 1%, ele tem uma estabilidade muito baixa. Então, a gente diminui a quantidade de gás, né? Porque a gente não tem tanta molécula de polidecanol assim para formar espuma, porque a concentração é baixa. Então, a gente vai trabalhar com menos gás para aumentar a estabilidade. Aí você pode trabalhar com 1 mais 2. Eu costumo trabalhar com 1 mais 3 quando trabalho com scalp e com 1 mais 2 quando trabalho com punção direta. E, geralmente eu uso agulha no mínimo 26G, que é o que a literatura recomenda, que seria agulha marrom. Agulhas muito finas, a tua espuma vai virar uma dispersão líquido-gás. Tá bom? E foi exatamente essa agulha que o Mário usou, viu, Igor? O Mário fez punção direta e utilizou a agulha marrom, que é aquela agulha de insulina, que é a agulha 26G, tá bom? Então foi isso aí. Bom, aqui só para falar para vocês que vocês viram a gente usando espuma, mas os consensos falam que a gente deveria usar a escleroterapia líquida para reticulares e telangiectasias. Concordo, mas nessa situação de associação com perfurantes estéticas, a espuma é, para mim, o tratamento de escolha. Então, ela pode ser um tratamento alternativo, tá bom? O outro guideline europeu também fala que a escleroterapia líquida deve ser o tratamento para telangiectasias reticulares. Mas, lembrar, quando a gente tem telangiectasias refratárias, esse é o estudo que eu mostrei para vocês, aí, 54% das telangiectasias refratárias, o problema dela é a comunicação com o sistema venoso profundo por veias perfurantes. Aí não tem como, a gente vai ter que abrir mão do uso da espuma. Eu prefiro a 0,5%, que puxe, o Alexandre prefere a 1%, aí vai depender do gosto de cada um, tá? Mas aqui eu quero chamar a atenção para outra situação, que quando a gente vai para o guideline sobre perfurante, o guideline fala que você nunca deveria tratar uma veia perfurante assintomática para um paciente com telangiectasia visível, ou seja, paciente C1 ou C2, que é o caso que nós tratamos, tanto eu quanto o Mário. Então você vê que os guidelines não recomendam o tratamento dessas perfurantes. O próprio guideline agora da Sociedade Europeia de 2022 também fala isso, você não deve tratar essas perfurantes. O guideline ele está focado no quê? Resultado hemodinâmico, clínico.
ele não está focado no resultado estético. Então, nosso compromisso, eu quero deixar uma mensagem bem clara para vocês, é resultado. Não adianta você falar que não, fugir dele, porque é o que o paciente quer, cara. E isso de certa forma, uma obrigação do seu tratamento. Você tem que fazer de tudo. E aqui a espuma, sem dúvida, vai fazer diferença para esses pacientes. Esqueça o guideline, porque o guideline não está focado no resultado estético, tá? Agora eu quero passar um outro caso, esse é um caso difícil para a gente conversar, mas é um caso interessante. Eu deixei 4 pernas aí para vocês verem, foquem aí nessas imagens. Tem 4 pernas, porque a próxima pergunta, essa imagem vai sair do vídeo, é a seguinte: qual dessas pernas você aplicaria a técnica de espuma? Esqueça as outras técnicas. Em qual dessas pernas você usaria? Em todas, em nenhuma, ou você selecionaria alguma delas aí? Legal, o povo está respondendo, está participando bem rápido aí. Legal, vamos lá, pessoal. Faz um favor para mim, depois eu vou voltar à imagem. Eu queria que um dos nossos monitores, Alexandre, Igor, dissesse se eles fariam em todas ou em nenhuma, ou se escolheria, se eles escolheriam, em qual delas eles fariam. Já tem mais de 80%. Vai lá, pode 34% mostrar aí. 34% falou em todas, 6% em Deixa eu nenhuma. mostrar aqui. 60% escolheria entre as 4 alguma delas. Então eu vou voltar ali para a imagem e eu queria saber aí do Alexandre e do Igor se vocês fariam em alguma e se vocês fossem fazer, em qual delas vocês fariam. Cara, vamos lá. Se daria para fazer. É maldade isso, né? Dá para fazer. Mas se a gente pode escolher, então vamos lá. No número 1 eu usaria laser, com toda certeza. No máximo, se fosse para fazer um laser transdérmico, não consigo apontar aqui para vocês, mas nesse vértice ali da veia, parece que tem alguém que alimenta, talvez dali para cima fazer uma espuma, se fosse necessário, se eu sentir que o negócio está com enchimento rápido. Mas eu acho que o laser transdérmico aí, ela está muito... É ocupoplítio, né? Pelo que eu estou vendo. Parece ter a dobrinha do... Então, beleza. O segundo face medial, 3 face posterior de coxa e a 4 anterior de perna, né? pré-tibial. Pré-tibial, né? Beleza, então na primeira, eu acho que o laser transdérmico já daria, não seria a minha primeira escolha. No segundo caso, possivelmente eu faria primeiro, de novo, laser transdérmico, e se a resposta estivesse fraca, eu faria espuma, aí eu vou com espuma 0,5%, vou ser bonzinho com vocês. No caso 3, também bem superficial, então assim, o laser vai alcançar bem, essa turma deve fazer já um espasmo, edema da parede, e aí eu posso fazer escleroterapia líquida ou uma espuma 0,5% complementando, aí eu vejo muito resultado, cara. E nessas pré-tibiais são veias de parede já um pouco mais grossa, né? Aí com certeza eu faria espuma já como primeiro, né? Sempre eu vou usar o laser transdérmico, mas eu faria espuma 0,5% porque não vai responder tão bem. Ela tem uma parede já mais espessa que a gente já vê que dá uma segurada. Igorzão, espuma em tudo? Não, 1 também laser, 2 usaria espuma e laser, 3 laser e 4 espuma também. Legal. Cara, eu vou mostrar o que eu fiz. E olha só, isso não é. Eu vou falar a minha opinião pessoal, tá legal? E a gente errar, a gente não vai deixar de ser monitor, né? Se a opinião não bater com a tua. Não. Primeiramente, eu falo que assim, o caso 1 e o caso 2 caberia muito bem a escleroterapia líquida com polidecanol líquido. Eu falo, as pessoas esquecem que o polidecanol líquido em reticulares, ele trabalha diferente da glicose com polidecanol. Para quem trabalha, eu tinha separado um vídeo, eu não vou conseguir colocar, não deu tempo, cheguei meio atrasado em casa, eu tinha separado um vídeo de espuma e um vídeo de escleroterapia líquida para vocês mostrarem que o espasmo é praticamente igual numa reticular e numa telangiectasia. Você não precisa usar espuma
para tratar a telangiectasia. É só mudar o esclerosante que você está usando. Usa polidocanol na forma líquida, você vai ter o mesmo resultado. Qual a vantagem disso? Você tira as complicações ou os eventos adversos relacionados à espuma, porque você não precisa disso. Você usando o esclerosante na forma líquida e ele é muito fluido, o polidocanol, primeiro que ele é indolor, como a espuma, não dói. Você pode usar uma agulha fina, dói menos, porque ele passa muito fácil. E o espasmo do vaso é muito mais evidente do que quando você usa associado com a glicose. Então, eu acho que, primeiramente, esse é o único detalhe que eu queria passar para vocês. Mas eu queria mostrar que esse vaso 1 e 2, ele é um vaso bem superficial. Vocês mesmos chamaram a atenção, né? Ele é muito escuro. Eu acho que o laser seria uma opção, mas eu não trabalhei com laser nessas duas pacientes. Eu trabalhei com crioescleroterapia e eu optei pela espuma no caso 3 e 4. Você fala, pô, no 3, Elias, no 3. O 3, por que eu quis usar a, a espuma no 3? Eu achei esse vaso um pouquinho mais profundo, se olhar a cor, não sei como é que está na tela para vocês, para mim ele está mais claro aqui na minha. E eu optei por fazer espuma no 3 e no 4. O 4 por todas as informações que vocês já passaram aí, eu concordo plenamente em relação a essas vezes pré-tibiais. Então eu queria mostrar só o resultado. Esse é o caso da reticular fosfoplítea com crioescleroterapia. 7 dias depois, a outra paciente, 7 dias depois, crioesclera. Tá? Realmente, eu gosto muito da crioesclera para esses vasos superficiais. E aqui eu estou falando da glicose congelada, não da glicose com o cooler. Tá? Glicose no ultra freezer a menos 40 graus, com uma agulha grosso calibre, que a gente usa a agulha 24G, tá? Uma seringa de 1 ml, para a gente injetar gelo mesmo. Tá? Várias punções, porque esse líquido não corre igual a glicose, mas a gente tem uma contração do vaso bem interessante, o que dá esse resultado aí, praticamente a gente não precisa drenar nada depois do procedimento. E esse é o resultado da espuma, nesses dois casos que eu falei para você que eu optei pela espuma. Também um resultado bem legal. Então, eu acho que assim, vai muito da experiência de cada um. Aqui não tem certo nem errado. Eu quis colocar esse caso exatamente para a gente poder ter visões diferentes. Claro que tem aqueles que sempre vão usar a espuma, porque gostam da espuma, mas existem outras opções terapêuticas também, com resultados legais, que a gente pode abordar. Então, talvez na reticular, o vaso muito superficial, ou eu vou trabalhar com escleroterapia líquida, ou eu vou trabalhar, onde eu gosto muito mesmo, a crioescleroterapia, ou você pode usar o laser também associado. Como a ideia aqui é falar sobre escleroterapia, eu estou deixando a dica. Quando a gente vai para trabalho científico, é muito pobre. Temos algumas questões aqui relacionando a isso, que assim, tudo bem, usou a espuma, legal, mas a doutora Carolina, mineira aqui de Barbacena, ela coloca só a questão da compressão. Eu vi a sua apresentação, eu vi que você não vai falar especificamente sobre isso, mas comenta um pouco sobre a compressão pós a escleroterapia com espuma. Aí não precisa explicar tudo, só dizer se usa ou se não usa, e rapidamente por quê. Porque daí o doutor Almiro, o baiano Almiro Vieira de Mello, ele também só coloca aqui a questão do volume de líquido de polidocanol 0,5, imaginando que o caso que estava na tela, qual o volume aproximado de líquido que você usou ali? Tá? Então, só essas duas questões. Já tem mais questões aqui, tá? Mas, eu não usei líquido naqueles casos, eu falei que seria uma opção. Seria uma opção. Mas eu usei crioesclero, deixar claro. Eu falei que a escleroterapia líquida é uma opção. E o volume de polidocanol que você pode usar, pensando num paciente de 70 quilos, a dose máxima 2 miligramas por quilo, ou seja, 140 miligramas, a 0,5%, você vai poder injetar muito líquido, sem chegar próximo à dose tóxica do polidocanol. Você não vai chegar nem perto disso.
E é muito engraçado, porque para quem está acostumado, só para deixar claro, para quem está acostumado com a glicose, tá? A glicose você precisa injetar um volume grande para ela poder chegar distalmente. Porque ela tem uma viscosidade muito grande. A 0,5% são 28 ml que dá para usar. É muita coisa, você não vai usar isso nem pensar. O que é legal, efetivamente, do polibicarbonato na forma líquida é que ela é indolor a injeção. Tá? O polibicarbonato, a injeção é indolor. Tá? Você pode usar agulha 30, né? Você pode usar agulha Você pode fina. usar uma agulha 30. Lá fora eles usam uma agulha 32. Eu estou falando 32, não para espuma, estou falando para escleroterapia líquida. Tá? Escleroterapia líquida. Em relação à compressão, quero deixar claro, quanto mais superficial for o vaso, mais impossível fazer a compressão dele. Então vamos deixar claro aqui. Quanto mais superficial, mais fino o vaso, mais improvável você comprimir esse vaso com qualquer coisa que você tentar fazer isso. Às vezes, na tentativa de você fazer colabar esse vaso, o que você vai ter, às vezes, é uma lesão de pele. Então, honestamente, não existe diferença significativa na literatura, por estudo randomizado, que isso vai melhorar o seu resultado. Então, eu quero deixar claro que a terapia compressiva para melhora de resultado, esquece, isso não acontece. Ah, mas Elias, eu quero reduzir a pigmentação. Tudo bem, drena esse vaso, porque é isso que faz a diferença. O que mais importa para a redução da pigmentação é drenar o vaso num prazo de 3 semanas. Tem gente que gosta de drenar mais precocemente, tem gente que gosta de mais tarde. Pessoal, o trabalho que evidenciou isso, ele drenou em 3 semanas. Se você gosta de drenar com 2, com 1, com 10 ou 15, é a opinião pessoal, não é baseada em evidência. Mas tem que drenar. E em reticular ou vaso maior, você vai drenar uma vez, pode ser que você drenar outra vez até esse vaso esvaziar. É isso que vai fazer diferença. Tá? Agora, quero usar a meia para reduzir edema. Tudo bem, uso uma meia 20-30, tá valendo. Agora, quero colabar esse vaso, vou colocar tubete, alguma coisa. Você não vai conseguir colabar esse vaso. Isso é missão impossível. Tá? Então, e às vezes nas tentativas, você acaba lesando. Eu vejo um monte de gente colocando um monte de coisa e colocando meia. Isso não está colaborando o vaso, quero deixar claro para vocês. Os estudos mostram que isso não é suficiente. Tá? Se você gosta, é opinião pessoal, não tem problema, continue fazendo. Mas não é isso que vai fazer diferença no seu resultado. Perguntas? Posso continuar, Cuxo? Pode seguir, segue em frente aí. Só o Mário aqui comentando da Cris, claro, também ele usa muito na região de tornozelo justamente para essas reticulares. O que os trabalhos mostram? Alguns trabalhos mostram que a espuma ela é superior em eficiência à líquida, em reticulares telangiectasias. Outros mostram resultados semelhantes, como Philip Kerr, mas alguns autores observaram uma maior incidência de hiperpigmentação, microtrombos e matching no grupo da espuma. Tá? Então, a gente sabe que a espuma pode ter maior eficiência, mas você não precisa dela. Você vai ter maior eficiência naqueles casos onde você vê que tem comunicação. O segundo consenso já falava isso. Olha, usa a espuma na telangiectasia se ela for resistente ao tratamento da escleroterapia líquida. Por quê? Naquela época eles nem sabiam do conceito de perfurante, entre aspas, estético. Mas é óbvio que se você trabalhar com a espuma naquela telangiectasia, a chance de você fechar ela é maior, porque mais provável de você chegar próximo a perfurante com a espuma, mesmo injetando na telangiectasia, que é o que alguns fazem. O Mário provavelmente deve ter injetado na reticular, mas tem algumas dessas telangiectasias que é difícil acessar diretamente a reticular ou a perfurante. E às vezes você acaba tendo que injetar na telangiectasia. Bom, esse trabalho do Goldman, ele descreveu a comparação do tratamento de reticulares ou vasos não troculares, né, veias varicosas não troculares, com espuma de STS ou STS líquido. A taxa de melhora, de improvement, foi igual. Tá? Não houve diferença
na taxa de hiperpigmentação, mas olha que a taxa de pigmentação foi de 35%. Né? Mas o que chamou atenção foi a taxa de matching. Né? Só que aqui o matching foi grande, tanto no líquido quanto da escleroterapia com espuma. Né? Chegou a 70%, 80% de match após o tratamento. Tá? E a dor aqui é um problema quando você usa STS. Graças a Deus a gente ainda não tem ele no Brasil, porque o polidocanol é indolor. Tá? Então, o que a gente sabe é, para reticular e telangiectasia, você pode abrir mão da escleroterapia líquida, se você quiser. Tá? Mas eu optaria pela escleroterapia líquida naqueles vasos mais menores ou superficiais. Os vasos mais profundos, o calibre um pouco mais grosso, 2, 3 milímetros, eu honestamente prefiro também espuma, como vocês viram aí nesses casos aí que eu demonstrei para vocês. Mas reticular nós temos poucos trabalhos para a gente poder discutir, tá? Esse caso, muito interessante, é do Igor César Dutra de Souza, de Minas Gerais. Eu não sei a cidade do Igor, cara. O Igor me mandou esse caso, achei muito interessante, porque é uma brutalidade de varizes aí nesse paciente, né? Um paciente jovem, 36 anos. Ele tinha varizes calibrosas há muitos anos, sintomáticas no membro inferior esquerdo. E ele descreve aqui que o paciente não desejava fazer cirurgia. Tá? Não tinha comorbidades, tinha pulsos palpáveis, ele era um CEAP 4A no membro inferior esquerdo, tinha uma dermatite óculos. E ele me mandou foto do membro inferior direito, eu não vou colocar aqui porque não vai ser esse o objeto da discussão. Tá? O Igor me mandou essa cartografia dessa safena. Depois, se ele estiver aí presente, eu preciso perguntar para ele se ela era retinha assim mesmo e se ela tinha 10,3 em todo o trajeto. Porque com esse tamanho de variz, eu acredito que ela devia ter locais onde ela tinha um calibre muito maior que 10,3, que geralmente esse é o padrão dessas safenas, ainda mais com esses vasos grandes. Ele me mandou só um calibre médio da safena. Ele colocou como 10,3. E ele também não me mandou o tamanho da junção safeno-femoral. A gente sabe que essas veias calibrosas, a junção safeno-femoral, ela está muito calibrosa. E eu vou explicar para vocês a importância da gente conhecer um pouquinho o tamanho dessa junção safeno-femoral. E aí eu queria deixar a pergunta para vocês aí, qual seria a primeira opção para o tratamento da insuficiência da veia safena magna para vocês que estão aí? Tá? Eu não vou falar o que o Igor fez, mas eu queria saber de vocês aí, o que seria a primeira opção para o tratamento da safena magna? O Igor, ele é da megalópole de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, e ele comenta aqui que a junção safeno-femoral, nesse caso em especial, não era tão grande, não, era 10,3. Eu falo não era tão grande porque a gente geralmente vê bem maiores, né, com veias desse calibre na junção safeno-femoral. Então esses são os detalhes aqui que o Igor, direto de Pedro Leopoldo, mandou para a gente. Ô Igor, fica ligado que eu preciso fazer umas perguntas para vocês aqui aí, em relação ao teu caso, você manda no chat para o Kikuchi. Bom, nós temos aí, ó, 64% faria ablação térmica, 27% faria flebstração e 9% faria espuma de polidocanol. Então, assim, e eu achei muito legal essa resposta aqui, e ela tá diferente do resultado do chat, porque todo mundo colocava a espuma como segunda escolha lá no chat. E aqui vocês viram que a espuma foi para a terceira escolha. Né? E aqui a galera optou pela ablação térmica. Tá bom? Mas aqui o Igor tinha a premissa que o paciente não queria operar. Tá? Ninguém aqui quis fazer ablação mecânico-química nesse paciente. Libera aí para mim. Puxa, peraí. Aí. O Igor fez o seguinte, ele fez 2 sessões com espuma de polidocanol a 3% na safena magna, um total de 6 ml por sessão. E é isso que eu queria perguntar para você, Igor. Você injetou 6 ml por sessão nessa safena? Ou por punção? Porque eu coloquei aqui o que você me mandou, exatamente como está escrito. Só para ele estar complementando aqui os diâmetros, né? Na junção era 10,
Na coxa alta era o maior diâmetro, que era 12,2. Depois na coxa média e na coxa baixa caía para 9. Então, e depois lá embaixo na perna também tinha dilatações. A questão é que realmente 6 ml na sessão é muito pouco, não é muito pouco Numa mesmo. safena dessa, É. Agora vamos ver se ele responde se não foi por punção, né? Por punção aí fica mais coerente. Mas ele não respondeu ainda, mas pode seguir em frente enquanto ele bom, usou 6 ml só na coxa, ele colocou aqui. só na coxa. Aí na sessão seguinte fez outra punção, fez uma outra punção na perna, daí? Ele disse que acabou fazendo escalonada. Primeiro Tá. dessa tributária aí, né? E Ah, depois para baixo. ok. E aí, após 2 semanas de tratamento da safena, com essas 2 sessões, ele iniciou o tratamento das tributárias varicosas. Foram mais 2 sessões com espuma de polidetanol a 1%. Esse é o resultado do Igor. É um resultado muito legal, assim, a gente vê pouca pigmentação, um vaso grande. Até queria saber se ele precisou drenar esses vasos, porque geralmente esses vasos grandes a gente acaba precisando drenar, né, o escleras, porque o paciente às vezes fica bem sintomático, né? A gente vê uma redução do edema significativa do paciente, né? Mas é um resultado bem interessante. A gente vê ainda lá algumas veias esclerosadas, mas ainda provavelmente um cordãozinho ali na face medial do joelho. E o Igor passou uma situação que esse paciente depois não mais continuou o segmento dele, ele se perdeu o segmento depois desse tratamento inicial. E é isso que eu queria discutir com vocês agora, tá? Só para vocês terem uma ideia, o principal preditor de insucesso da espuma são veias com 6 milímetros ou mais de tamanho. Acho que foi por isso que muita gente optou pela ablação térmica. Tá bom? É até interessante que nesse guideline europeu novo, eles falam que a ablação térmica pode ser feita em vasos acima de 12 milímetros. E a gente não tinha isso em guideline, né? A gente vê que a taxa de recanalização sobe para 62,6% em 2 anos. Se a veia tiver 6 milímetros ou mais, o risco de recanalização é 2,2 vezes maior para safenas maiores que 6 milímetros. Esse último trabalho aqui mostra que o odds rate, ou seja, o risco de recanalização para veias com 6 milímetros ou mais, de 3,3 vezes. Eu estou falando isso porque a gente viu sucesso imediato, mas a gente vê que num prazo curto, né, a gente tem uma recanalização, é muito comum a recanalização. Claro que eu vou mostrar que essa recanalização não é o mesmo diâmetro, eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então, Elias, eu vou abrir aqui, vou ver se o Igor consegue entrar na voz. Estou tentando liberar e se ele conseguir aí, ele pode falar, Igor. Se você tiver aí você pode falar que você está. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? estamos sim, Igor, estamos sim. Satisfação estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado aí pela oportunidade. Foi o Obrigado pela seguinte, tua participação. esse paciente, o paciente jovem, paciente daqueles que tem pouco tempo, né? Tipo a gente, né? Tá sempre na ativa, nunca tem tempo para cuidar da saúde, resolveu vir cuidar da saúde porque a tia dele tinha me indicado. Ele mora a distante daqui de Pedro Leopoldo, sabe? Eu não trabalho ainda com um endolaser, que seria até minha primeira opção para esse caso. E a safena dele era assim, era assim, quase que retilínea, assim, chegava ali na interlinha do joelho, que tinha aquelas tributárias calibrosas, mas que eu acredito que a fibra ia navegar bem por causa do diâmetro grande, né, da safena. Uhum. Então, como eu tenho disponível aqui a espuma, eu fiz o tratamento escalonado. Eu fiz primeiro na coxa, injetei 6 ml, Colocou e garrote para não descer coloquei para as garrote, colaterais? exatamente. Sim, coloquei o manguinho Uhum. de pressão arterial. E depois, 3 semanas, fiz mais 3 na perna. E depois que eu fui tratar as tributárias, que já estavam bem
reduzidas. Menores, Mas é né? uma coisa que eu Reduzidos. gostaria de discutir com vocês o seguinte: eu fiquei com essas varizes muito calibrosas, eu falei, se vai dar escleros para danar, né? Aí o que que eu fiz? Uhum. Eu prescrevi para ele 10 miligramas do Xarelto e Aham. fiz compressão. E só deu um escleros numa veia próxima ao joelho que eu tive que drenar assim. Aspirei com a agulha 40/12 e saiu bastante coágulo. E o Uhum. resultado, felizmente, foi muito bom, que até me surpreendeu. Não esperava ser tão assim satisfatório como foi. O resultado foi muito bom, Igor. É muito bom. Assim, eu é, talvez faria diferente as punções da coxa, talvez faria mais punções. Eu vou mostrar para você por quê, tá bom? Eu gosto de fazer mais punções. Quanto maior o diâmetro do vaso, eu faço 2, 3 punções em coxa. Eu quero mostrar isso para vocês. Eu criei um método físico aqui para mostrar para vocês aqui. O 3% é isso mesmo. Ah, a gente sabe que assim, em vasos grandes, cara, você não tem problema. Se você quiser fazer 3 punções de 5 ml, não vai ser esse o problema, tá joia? Numa primeira sessão, sem problema nenhum, ficar dentro de uns 15 ml, não seria o problema. Eu gosto dessa opção do xarelto de 10 miligramas, cara, nessa primeira sessão para vasos que tem crosta acima de 10 milímetros. Eu uso nos meus pacientes de endolesa. Pô, por que você usa, Elias? Porque a taxa de errite ela é maior em pacientes que têm crosta acima de 10 milímetros, 10 ou mais, e toda vez que você associa flebectomia, que é o que eu faço na minha prática. Então, pô, você tem 2 fatores de risco que aumentam muito a incidência de errite. Né? Então, em crostas muito grandes, eu vou mostrar um caso para vocês aqui, um caso muito parecido com o seu, até por isso que eu coloquei o teu caso aqui. Eu gosto também do uso do xarelto, geralmente por 5 a 7 dias, tá? Então, eu usaria, não para diminuição de escleros, não, mas existe um risco de progressão do trombo lá na crosta, nessas crostas mais calibrosas mesmo, tá bom? Mas de rotina eu não uso, não, tá legal? Existe sim a possibilidade também, quando a gente faz um tratamento com garrote, de fazer trombose secundária, né? Então você fecha lá em cima, né? E aí fica uma estase na colateral, pode às vezes ela fazer flebite ali, né? É uma possibilidade. Um xarelto de 10 miligramas às vezes caiu bem, porque ela não trombosou, mas pode acontecer às vezes você fechar em cima e por estase, né, ter trombose secundária da colateral. Então, mas funcionou, é isso que está valendo a pena. Eu achei interessante sua abordagem. Talvez teria feito o tratamento de toda essa fena já na primeira sessão, não economizaria não, faria o tratamento, mas o resultado ficou muito legal. Mas eu queria depois discutir essa questão da abordagem, talvez como eu faria aqui, colocando o desejo aqui da plateia, eu vou mostrar um pouco disso, e vou mostrar para você por que eu faria mais funções aqui, tá? Fica aí com a gente aí. O próprio guideline agora, pode falar. Só complementar rapidinho aqui, sem tomar muito tempo, é interessante observar que nesse mesmo guideline que você está na tela, eles falam que todos os trabalhos que ele cita, né, o do New England em 2019, um do British Journal, que a técnica que eles usam para espuma é apenas uma seção. Então ele faz uma ressalva disso. Então quando você compara com laser e radiofrequência, fica um pouco prejudicado, porque parece que eles não dão muita importância à técnica do guideline de 2014 europeu, sabe? Ele até coloca isso. Eu fiz um levantamento aqui, na página 30 desse guideline, ele coloca lá que deve ser observado que o tratamento não segue o protocolo conforme os guidelines europeus, né, de escleroterapia. Não, mas eu vou mostrar para você algo do dia a dia, então. Tudo bem? Uhum. Não é de guideline. Tá legal? E é isso que eu quero te Eu mostrar. quero dizer o seguinte, que, tipo assim, tá certo que, lógico, o método térmico é o mais eficaz. Na discussão não é essa. A discussão é assim, é que cada um está fazendo a espuma de uma maneira, a parte do que vocês mostram no curso, né, da espuma, e a parte do que tem no guideline. Aí, tipo assim, cada um tem uma fórmula. Então, talvez,
por isso fica também prejudicado esses trabalhos que foram analisados no guideline. Mas você acha que o diâmetro não é importante para o resultado da espuma? Com certeza. Não, então não estamos discutindo coisa à toa. Você concorda que o guideline está certo? Porque eu vou Não, mostrar para sim, você porque a questão que eu estou levantando é só porque uma única punção, eles fizeram uma única punção, todos os trabalhos avaliados, quando eles avaliaram espuma contra os outros, foi apenas uma seção independente do calibre. sim, mas lembrar que a maior parte desses trabalhos trabalhou com safenas pequenas, porque na Europa as safenas variam de 4 a 8, né, entendeu? Então, pensar que esse resultado de vezes de 6 a mais está dentro de um intervalo de 4 a 8, um intervalo pequeno. Não tem vezes de 10. São pouquíssimos os trabalhos que usaram espuma em vasos acima de 10 milímetros. Nós temos 2 publicações, basicamente, que trabalharam com vezes acima de 10 milímetros. Então, assim, o que eu quero dizer é que a realidade é que em safenas pequenas você não vai precisar de múltiplas funções, entendeu? Entendi, Realmente. entendi. Eu vou mostrar para você por quê, entendeu? Então vamos deixar claro isso aqui. Não confunde o público também. Pode olhar em todos os trabalhos, porque é isso que a gente mostra no curso avançado. Você pegar o diâmetro médio dessas vezes é 5,5, 5,6. Não é 10, não é 12, entendeu? Você não vai precisar de 2 funções, entendeu? Você vai precisar de uma função. Tá bom? Eu acho que basicamente é isso. Mas eu acho que em veias grandes eu mudaria a técnica. Isso sem dúvida nenhuma. É isso que eu queria discutir aqui. A forma de abordar essa safena, sem dúvida eu mudo porque eu queria mostrar para o entendimento das pessoas o que muda em relação ao efeito esclerosante da espuma num vaso grande. Vou mostrar para vocês aqui. Então, o guideline fala realmente, a espuma, esse guideline agora de 2022, ele sugere a gente tratar troncos safenas com um diâmetro menor que 6 milímetros, né, baseado nessas evidências. Tudo bem que é classe 2B com nível B de qualidade da evidência científica, né? Cara, se a gente olhar o princípio de Arquimedes, né, Arquimedes foi matemático, físico, engenheiro, astrônomo, grego, imagina, o cara era o cara da época, antes de Cristo, né? Ele falava que os corpos mais pesados, mais densos do que a água, eles emergem, enquanto os menos pesados, né, os menos densos, né, eles teoricamente flutuariam, né? Essa força era denominada de empuxo e ela ocorre de baixo para cima e é resultante das forças exercidas em toda a superfície, né, que está envolvendo. Então, imagine, se tem alguma coisa que está fazendo força para baixo, ele vai jogar para cima. Tá? É mais ou menos o que acontece com a espuma quando ela entra dentro do vaso. Então vamos olhar aqui no princípio de Arquimedes. Quando você coloca a espuma, que ela é mais, teoricamente, mais leve, ela vai fazer uma força, mas o sangue que é mais pesado vai jogar ela para cima. Segundo o princípio de Arquimedes, é isso que acontece. Mas segundo o princípio de Stevin, cara, que trata da variação da pressão de 2 pontos que estão no mesmo líquido, sendo que essa é determinada pelo desnível entre 2 pontos. Então, olha que interessante, quanto maior é o vaso, tá? Vamos pensar o seguinte, tá? Quanto maior é o vaso, maior a chance do empuxo, tá? Pensa que quanto maior for esse vaso, a pressão embaixo é alta e embaixo é menor. Então, embaixo, a pressão é muito alta, embaixo é menor, vai jogar o empuxo cada vez mais alto. Então, quanto mais alto for, menor pressão, vai jogar toda a espuma nossa para cima. Então, o empuxo ele é muito maior quanto maior for o vaso. Então, vocês já viram, para quem viu o curso de espuma avançada, esse é um vaso, teoricamente, translúcido de 10 milímetros, uma espuma de poliuretanol a 3%, que é uma espuma de alta qualidade, 1+4, e aqui eu estou injetando um volume de 10 ml. E vocês vão ver a força do empuxo, porque, na verdade, esse líquido que está aí dentro, ele tem a mesma densidade do sangue. Né? A gente fez uma densidade do líquido, que é a glicerina, a 33%. Mesma densidade do sangue. Então, quando você injeta a espuma no vaso, você está vendo empuxo aí. E você pode ver que num vaso grande, pouco toca os dois lados da veia. A maior parte flutua. Ou seja, o seu efeito esclerosante ele fica muito limitado à área próxima da punção. Então, se eu pego um vaso de 10, 12 milímetros, né, e eu faço com uma punção única,
provavelmente a minha esclerose total do vaso vai ficar muito mais próximo ao ponto. Então, se eu pego um vaso, uma safena em coxa, de grosso calibre 10, 12 milímetros, eu vou fazer 2, 3 punções e vou injetar um volume grande, 5 ml por punção, que é o que recomenda no máximo 6, a média 4 por punção. Eu faria 3 punções, 5 ml cada, uma distância entre as punções aí de 10, no máximo 15 centímetros. Tá? Por quê? Vocês vão ver que na técnica com catéter, se der tempo a gente vai discutir isso, os resultados parecem ser melhores do que a técnica de terçário. Porque, na verdade, no catéter você tem uma melhor distribuição da espuma, uma distribuição mais uniforme. Eu até questiono um pouco da eficácia da ablação mecânico-química. Porque o que está fazendo efeito melhor? É a ablação, é o efeito mecânico associado ao químico, ou é a melhor dispersão da espuma ou do líquido que o catéter está trazendo? Tá? Agora, quando a gente vai para um vaso pequeno, agora esse é um tubo de 4 milímetros, o empuxo é muito menor. Né? E aqui eu estou injetando só 5 ml. Né? Então, o empuxo é muito menor no vaso pequeno. Então, eu posso fazer uma punção única. Tá? Uma punção única. Claro que nisso que vocês estão vendo, a gente não está vendo o vasoespasmo. Tá? Mas tem que tomar cuidado, porque muitas vezes você acha que está vendo vasoespasmo, mas o que você está vendo é a sombra acústica da espuma, porque ela flutua em cima, você não vai conseguir ver a parede de baixo, você vê só a sombra acústica. Você acha que fez espasmo, mas ali não tem espasmo. Tá? Então, a única coisa que eu talvez teria feito diferente, porque aqui a gente está vendo um sucesso imediato, não um sucesso de curto e médio prazo, né? Que é onde a espuma em vasos grandes acaba tendo problema. É fazer mais punções, né, quando o vaso for maior. E aqui que eu queria te mostrar, essa é uma realidade diferente, não é um estudo randomizado, é uma experiência de um grupo, né, numa perspectiva de 5 anos, ele avaliou os pacientes dele. Foram mais de 200 membros, você vê que a média de espuma ano que ele usou foi pequena, 7,6 ml, ou seja, talvez não fossem vasos tão grandes assim. A aceitação do tratamento foi de 100%, a recorrência ao Doppler em um ano foi de 27%, e em 5 anos, 64%. Isso é o Doppler, mas clinicamente, a recorrência clínica foi muito baixa, foi de 4%. Né? E aí que é legal, né? Por que aconteceu uma recorrência clínica tão baixa? E quando a gente olha que ele tratou safenas de até 2 milímetros. Pô, para que você vai tratar uma safena tão pequena? Mas tratou. Mas o diâmetro médio das safenas, aí olha só, aquilo que eu falei, 5,6 milímetros. Mas ele chegou a tratar safenas de até 22 milímetros. Mas o que a gente vê? Que depois do tratamento inicial, olha como cai o diâmetro dessa veia. Então a de 22 caiu para 7, depois para 5, depois para 6, para 6, para 6. A de 5,61, lá no 5º ano, caiu para 2,38. Então, entenda que ela caiu muito de calibre. Mas a grande maioria dessas veias tinham canais de recanalização. Praticamente todas. 58% tinham canais de recanalização maior que 2 milímetros. E 42% canais de recanalização menor que 2 milímetros. Com refluxo persistente. Então, algum canal tinha ali dentro. Mas como o volume de refluxo diminui muito, porque caiu muito o tamanho do vaso, esse paciente acaba não tendo recorrência clínica dos sintomas. A pergunta que eu faço, que os trabalhos não falam, é se existe recorrência estética. Né? Porque é um problema que a gente tem no consultório, resultado. E isso o trabalho não fala para a gente. Só que chama atenção, Igor, agora esse é o detalhe mais interessante, que para esse cara manter essa veia em fino calibre, ele precisou fazer uma média de 2 tratamentos de espuma por ano ao longo desses 5 anos. E aí, quando eu vi lá que você mandou, o paciente perdeu o segmento. Né? Então, eu falo que o tratamento com espuma, ele nunca termina no sucesso imediato. Esse é um paciente que tem que ser acompanhado de perto, porque para manter o resultado dele, é um paciente que ele vai precisar de fechamento desses canais de recanalização para manter essa veia doente. E eu digo mais, quanto maior for o vaso, maior a necessidade de retratamento que ele vai precisar por ano. E foi um dos motivos que eu fiz a pergunta se a espuma é barata.
Porque alguns estudos mostram que a estuda tem um custo-benefício bom no primeiro momento. No segundo momento, ela já não tem um custo-benefício tão bom, porque retroalimenta. O paciente volta para tratamento. Então, aquela ideia de que a espuma é barato, porque eu uso um material que é barato, ou isso, aquilo, não é a realidade. Eu contesto um pouco isso, porque esse paciente ele vai precisar estar em contínuo tratamento para manter, às vezes, esse tronco safênico fechado. Isso piora quando a gente vai para a junção, né? Esse mesmo autor, o diâmetro médio das junções dele foi 9,1. Você vê que o diâmetro da junção não cai tanto quanto o tronco, né? O diâmetro máximo da junção dele foi 16. Você vê que não cai tanto também. Mas quando a gente olha a taxa de refluxo persistente, já no primeiro ano 41%, no final do quinto ano 44% de refluxo persistente na cross. Então, a cross talvez um dos piores locais de tratamento com a espuma, principalmente porque o calibre lá é grande e ali o empuxo é alto, né? Você tem um volume de sangue muito alto. Então ali é difícil a gente ter uma esclerose eficaz, de reduzir o calibre do vaso. O tronco reduz, mas a crosta não reduz, né? Então, alguns grupos, até alguns grupos italianos, né, do Stefano Ricci, por exemplo, eles sugerem a ligadura, né, distal da crosta ali, para a gente reduzir o tamanho dessa crosta ou diminuir a incidência desse refluxo persistente, que é uma técnica ambulatorial, com anestesia local, tá bom? Então, aqui só uma sugestão, né, esse foi um dos motivos da pergunta que eu fiz para vocês. Aqui eu queria mostrar um caso clínico meu, de uma senhora de 72 anos, uma CAP-C2 sintomático, e aqui ela realmente também não queria fazer cirurgia porque ela acompanhava o marido que estava fazendo quimioterapia. E ele fazia quimioterapia regularmente e ela não queria se afastar do marido. Ela queria tratar as varizes dela, esse é o Doppler dela, ela tinha uma insuficiência de safena começando na válvula pré-terminal. Esses são os diâmetros da crosta, 6,8, do tronco, 5,9, 5,7 na coxa. E as varicosidades dela em perna tinham 4,6 milímetros. Tá? 4,6 milímetros. Então, só para a gente passar, Elias, eu queria a opinião. vou aproveitar esse caso aqui, deixar a opinião do Reis e do Igor, mas aproveitando para responder algumas perguntas que vão caber muito bem aí. O Dr. Fernando Bravo, lá de Curitiba, ele coloca a pergunta sobre o garrote. Quanto tempo deixa o garrote, em caso de usar, né? E aí até exemplificar se esse caso usaria ou não e como que se usa, como que usa, o tempo que fica lá. E ele mesmo faz uma pergunta muito interessante, que é o seguinte: a adaptação do polidocanol, da concentração do polidocanol de acordo com o calibre faz todo sentido, mas a pergunta que ele faz é: tudo bem eu diluir isso daí com soro fisiológico? Ou seja, ter uma concentração maior e diluir com soro fisiológico, isso altera de alguma forma a característica do polidocanol, tanto na sua potência, na estabilidade ou na confecção da espuma? Então, são duas perguntas que ele faz aí. E também já os dois, no comentário, podem responder aqui a pergunta do Igor, que ele questiona a que distância é a sugestão da junção safeno-femoral para a primeira punção, se isso varia também de acordo com o calibre dessa veia. Então, são essas três colocações aí para responder nesse caso. E, aliás, vai ser o último caso que a gente vai discutir, porque a gente já está com 9 e 16, e depois eu vou fazer, depois que vocês discutirem esse caso, eu vou fazer uma pergunta aqui para o público, ver se a gente continua em uma etapa 2 ou não. Vamos lá. O guideline ele é bem interessante, né? Porque ele fala assim, ó, área proximal de coxa, e deixa no ar, né? Então, no segundo consenso de espuma, eles chegaram a discutir a distância mínima segura de 8 centímetros. Mas aí, em determinadas recomendações, eles colocam a distância de 5 centímetros quando você usa o catéter. Então, por exemplo, você usa o catéter, você começa a liberar espuma a 5 centímetros, mas a primeira punção na técnica de testagem simples é 8 centímetros. Então,
Hoje em dia, você fala assim, aonde eu vou puncionar? A recomendação é a área mais segura na área proximal de coxa, porque nem sempre é fácil. Pegar um paciente gordinho vai ter muita dificuldade, né? Então, a área onde for mais fácil a punção, essa é a verdade. Então, a distância segura, segundo o segundo consenso, né? Eles falam em 8 centímetros de distância da junção, tá? Essa é a realidade. Mas os guidelines recentes falam apenas a área proximal de coxa numa área de fácil acesso. Essa é a grande verdade. A outra pergunta que custa? Ah, é o garrote. O garrote é o seguinte, na técnica do grupo italiano, que usa a técnica do garrote, e os franceses também usam, do Le Club Musset, eles deixam 5 minutos a 60 milímetros de mercúrio, porque eles usam, na verdade, um manguito de pressão sobre o ponto final do refluxo. Se você olhar essa paciente, tem uma seta ali. E essa seta foi exatamente onde a gente colocou o manguito de pressão a 60 milímetros de mercúrio, e em seguida a gente mantém por 5 minutos e depois retira. Tá? Essa paciente eu optei pelo tratamento estagiado, tal como o Igor fez, por vários motivos. As varizes dela têm menos que 6 milímetros. A gente sabe que a chance de resolução completa, quando as varicosidades têm menos que 6 milímetros, é de 52%, né? Acima de 50%, ou seja, a chance de eu não precisar fazer nada nessas varizes é muito grande, né? O risco de flebite secundária num vaso pequeno é menor, né? E ela tem uma safena, um tamanho bem tranquilo, né, para a gente fazer um tratamento com espuma. E essa foi a minha primeira opção. Em relação ao uso do polidocanol, diluição dele, se você me perguntar se eu posso diluir ou não, é muito vago isso, porque a gente não usa o polidocanol que eles usam lá fora. Lá eles diluem, mas o polidocanol nosso, a gente não sabe o que tem dele. É um produto galênico, um produto de farmácia de manipulação. A única coisa que, se perguntar se a estabilidade aumenta ou não, a gente não tem estudo também. A única questão é que o polidocanol é uma solução, ela é uma solução não iônica, né? Então ela não tem carga elétrica. Toda vez que você dilui, às vezes com soro fisiológico, o que você está fazendo é trazendo, eventualmente mudando a ionicidade dessa solução. O que mudaria é a dor, porque a gente sabe que soluções aniônicas o paciente não sente dor, né? Perdão, soluções que não têm carga iônica não geram dor. O uso de soro fisiológico vai aumentar a dor? Não faço a mínima ideia. Nunca vi isso. Mas se vai aumentar a estabilidade ou não, a gente também não tem trabalho, só até porque cada farmácia de manipulação é um produto diferente e a gente tem estudo científico mostrando que o produto de farmácia de manipulação ele contém impureza em 100% das amostras. Então, não é a mesma coisa que eles fazem lá fora. Lá fora eles diluem, principalmente o STS. O STS eles diluem porque o polidocanol lá fora, por exemplo, eles só tinham a 1 a 3%. Então, todo mundo que usa lá acabava tendo que diluir. Então, não vejo problema não. Não vai fazer grandes diferenças. Pode diluir. Desde que você saiba diluir também. Mas, sem dúvida nenhuma, pode sim. Tá? Não vai fazer grandes diferenças, não. Vai passar para o Reis e para o Igor? Isso, passa pro Reis e pro Igor aí para eles discutirem esse caso aí. E o Viotti pergunta, Reis e Igor, se usaria uma ou duas punções nesse caso também. Pelo menos 2 punções com o garrote naquela, né? O Elias já entregou isso daí, mas colocar o garrote nessa região do tornozelo, onde, pelo visto, ali a safena desvia o fluxo dela para as colaterais. E uma punção, eu geralmente... Essa medida, né, cara? Você medir 8 centímetros da junção, aí é o que você falou. Se é uma paciente gordinha, só aquela curvinha da gordurinha da virilha, você ali já comeu 8 centímetros, né? Então, quando você vai fazer, você acaba fazendo uns 10, 12 centímetros da junção. Porque fica longe, né, cara? Fica difícil você medir certinho, falar, vou fazer a 8 centímetros, a 5, que é seguro. Então, geralmente eu faço isso. Eu, olhando na pele, pela junção com ultrassom, eu deixo uns 10 centímetros, é seguro. Faço uma punção em cima e outra punção na coxa média, mais ou menos, quase pertinho do garrote, mas deixando um segmentinho também para baixo. Porque se ela tem refluxo, a nossa espuma vai fazer refluxo, né? Você, Igor? Igor, a gente gosta de ouvir tua voz, cara. Então, eu optaria aí por uma ablação mecânico-química. Acho que nesse caso aí, naquele caso que a safena era maior,
Eu faria até 3 punções. Nessa daí eu acho que 2 punções iriam bem também, mas minha opção primeiro, e também é rápido, é prático também, seria uma ablação mecânico-química. Ótimo. Cara, eu vou falar o que eu fiz. Eu, na verdade, optei por uma punção única, eu vou explicar para vocês por quê. Essa paciente está com os diâmetros da safena dela de pé. O que, que nós fazemos na nossa prática? Nós fazemos a punção deitado e nós elevamos o membro a 60 graus. Depois eu posso até mostrar o trabalho que mostra isso. A gente consegue reduzir o calibre do vaso em 40% a 50% com a elevação de 60 graus do membro. Então, esse diâmetro, eu não vou precisar de 2 punções, porque esse diâmetro cai para 3 com a elevação do membro e esvaziamento do membro. Então, ele fica muito fino. Então, eu acabo fazendo uma punção, eu fiz uma punção de polidecanal a 3%, 1 mais 4, 5 ml total, porque a gente esvazia o vaso literalmente, tá? É dessa forma. O garrote foi lá no ponto final do refluxo, garrote distal, e é interessante o resultado, porque 2 semanas após, as varicosidades dela já tinham reduzido praticamente 100% do tamanho, foi o primeiro retorno dela, ela nem quis mais continuar o tratamento das varicosidades. Então, e o mais legal é que você não precisa tratar essas varizes, você evita flebite química, você evita um monte de coisa. Podia acontecer, eventualmente, desse vaso não reduzir totalmente o calibre. Em média, a gente sabe que vasos acima de 6 milímetros vão ter uma redução média de calibre de 40%. Pô, mas reduzir 40%, talvez você vai precisar tratar com menor volume, menor concentração esse vaso, você já ganha muito no risco de pigmentação, no volume de espuma que você vai injetar, na redução da flebite química, na redução de esclerose, se for precisar drenar. Então, acho uma opção muito válida para esses casos. E lembrar que esses diâmetros são sempre ortostatismo, a gente pode sempre esvaziar esse vaso com elevação de 60 graus esse membro, tá bom? E lembrar que já vai haver uma redução já do diâmetro do vaso quando a paciente deita, tá? Bom, só para mostrar, para bater um pouco em relação ao chat que a gente fez, a espuma hoje no Guideline 2022 é a terceira escolha, tá, para o tratamento de safena magna, mas para a safena parva, exatamente, ela é a segunda escolha, sem dúvida nenhuma. A ablação térmica continua como primeira escolha, e é muito interessante porque o stripping, ele é a segunda escolha para a safena magna, né? Ele é a segunda escolha. Mas para a parva, ele é terceira escolha, né? Eu costumo dizer que é quase que proscrito fazer tratamento de parva em cirurgia convencional, tá? E só para finalizar, um caso parecido com o do Igor, um paciente com varizes bastante grande, tá? Paciente com edema de tornozelo, tá? Esses eram os diâmetros desse vaso, desse paciente. Ele tinha uma agenesia da safena do terço distal, de coxa até o terço médio de perna. As varicosidades tinham 15,1 milímetros e 11,4, as maiores varicosidades, tá bom? A minha opção para esse paciente foi laser endovenoso para safena. A gente fez crossectomia laser. Hoje, em safenas acima de 10 milímetros, eu tenho feito a técnica de crossectomia laser, deixo a fibra lá na válvula terminal, tá? A maior parte dos autores têm trabalhado dessa forma. Fiz flebectomia naquela varicosidade de coxa, que era muito grande mesmo, muito superficial. Ela tinha 15,1 milímetros. E em todo o resto eu fiz laser endovenoso nas tributárias de perna. Tá? Mas por que você não fez espuma nas tributárias, não fez tratamento estagiado? Essa seria uma opção, sem dúvida nenhuma. Tá? Esse é o resultado desse paciente, é um J0 R negativo, ou seja, esse paciente ele voltou no consultório agora, eu operei ele em janeiro. Tá? Eu atendi ele semana passada. Tá legal? Então já estamos com praticamente 10 meses. Esse é o resultado dele ultrassonográfico. Ele tem um J0 R negativo. Esse 11,4 esquece que isso é errado. O tronco dele já não está detectado, é indetectável pela pós-ablação térmica. E esse é o resultado dele 10 meses após o tratamento dele. A gente já não vê esses caroços, né? O que é legal do laser endovenoso, inclusive para tributária, é que você tem uma redução volumétrica mais rápida do que da espuma. Então, quando a varicosidade é muito grande, eu opto ou pelo tratamento estagiado, como o Igor fez, ou então
quando eu vou fazer tratamento simultâneo, uma opção, sem dúvida nenhuma, é o laser endovenoso para tributária. Mas quando o vaso é muito superficial, como esse da coxa, fazer laser endovenoso, esse vaso vai demorar muito para sumir, muito. É mais fácil você fazer flebectomia, que foi o que eu fiz ali naquela colateral da coxa dele, tá? Só para vocês terem uma ideia, só para finalizar, uma safena tratada, tá? Com espuma, ela vai demorar, em média, 12 meses para chegar a um diâmetro de vaso fibrótico, que seria 2,2 milímetros, 12 meses para chegar a esse diâmetro. Isso vai acontecer tanto para tronco safênico, como provavelmente para as tributárias. Então, quando a tributária é muito grande, e a gente vai trabalhar com a espuma nessa tributária, sem respeitar, às vezes, a redução, ou seja, faça um tratamento estagiado, esse paciente vai ficar com aquele caroço endurecido durante muito tempo. A ideia do Igor foi muito boa, pensar em estagiar. Né? A gente tem batido nessa tecla, porque quando você trata um vaso muito grande, ele vai demorar muito para reduzir de tamanho. E às vezes nem reduz, porque um vaso acima de 10 milímetros, como está aí, ó, a chance dele reduzir o calibre, dele virar um vaso esclerosado, é mínima. Tá? Agora, diferente da ablação térmica, o tempo médio para esse vaso virar um cordão fibroso é metade do tempo da espuma. Então, eu quero que vocês comecem a pensar, quando vocês pensarem no tratamento não cirúrgico num vaso grande, que até, principalmente em colateral, pensar no tratamento estagiado para ele reduzir de tamanho, né, e depois fazer o tratamento. Ou se você quer tratar um vaso grande, a espuma tem que tomar cuidado, porque você vai ter resultado, mas aquele cordão endurado fica grande. É muito importante saber qual é a expectativa do paciente em relação ao que ele está querendo de resultado. Você vai ficar precisando drenando aquele vaso, às vezes, porque vai fazer fluidite química, tem tudo isso. Tá? E, Cuxa, eu vou abrir aí para as perguntas, porque eu tinha mais um monte de coisa, mas acho que a discussão foi legal. Tinha vários outros casos aqui. Isso. Se você quiser discutir com eles, Aliás, vamos ver. Um outro dia. Vê aí, vamos ver se eles querem que faça outro dia, senão você guarda esses casos para a gente mostrar só no curso avançado. Senão a gente faz outro webinar aí. Aí a gente faz outro também para 1 hora, porque afinal de contas, não sei, o pessoal aí que está esperando o jogo, né? Hoje tem a final da Copa do Brasil. Então, vai saber. Aí, ó, Elias, Reis, Fechou, Igor, e aí com a Claudinha, né? Ver se a Claudinha tá aí. O Monteiro tá aqui online também, ele tá como ouvinte. A gente pode trazer e de repente trazer também o Mário, o Igor, que participaram bastante. E aí a gente pode chamar aí para participar em conjunto. Acho que é bem bacana eu isso aí, espero porque que as pessoas mandem mais casos. Aqui a ideia não é criticar, pelo contrário, eu gostei muito de ver os casos, é tentar melhorar o que vocês estão fazendo, trazer um pouco da prática nossa para o dia a dia de vocês também. Eu acho que vocês estão muito alinhados aí com a literatura, e a espuma é uma técnica muito versátil e cabe muito. Eu quero mostrar para vocês os outros casos numa outra oportunidade. Então, se vocês tiverem casos, mandem, eu vou editar, a gente vai discutir. E a ideia é essa. Eu quero dar os parabéns aí para o Igor, agradecer, e ao Mário, casos fantásticos. E para quem quiser para o próximo webinar, puder mandar mais casos, eu vou colocar aqui. Eu tenho outros casos meus, mas gostaria de ter casos de vocês para discutir aqui com a gente. Igor, Alexandre? Perfeito, cara. A gente está à disposição e é bem o que você falou. A gente ficou feliz porque a gente já fez um webinar desse, eu acho que há 1 ou 2 anos, e o pessoal tinha, né? Hoje foi legal, assim, o pessoal está bem alinhado já de entender que a termoablação numa safena, né, é a primeira escolha. O pessoal está seguindo um pouquinho mais os guidelines. Eu acho que isso é muito legal. Como o Igor falou, quando você não tem a opção, aí eu vou usar a frase do Kikuchi uma vez numa das aulas, se hoje a gente tivesse que escolher uma única arma para se mudar para o interior e levar numa caixinha, é uma caixa com um monte de polidocanal dentro, né? Porque a gente consegue resolver muita coisa, né? Pode usar ele líquido, pode usar ele a 0,5%, a 1%, a 3%, quer dizer, olha quanta coisa a gente consegue tratar. É mais barato do que levar um endolaser, é mais barato do que levar um laser transdérmico, que vão ter suas limitações também.
Mas quem tem tudo disponível, é legal estar com esse alinhamento na literatura para nunca tomar essa decisão, às vezes em função, né, do dinheiro, dessa coisa de que é barato para mim, e aí eu posso cobrar mais caro do meu paciente, e aí o meu lucro é maior, então a gente tem que só tomar cuidado e a gente, como excelência, sempre planta essas sementinhas boas aqui no pessoal também, né? Igor? É o que Cuxi fala também sempre. A espuma não é a primeira escolha em nada, mas é a que mais se usa no consultório. Então, você ter isso em mente, então você sabe que vai ter um arsenal ali para qualquer situação. Sabendo usar de forma correta, ela vai ajudar bastante nos seus casos. E o que a Elias falou também, eu gosto dessa parte do estadiamento. É legal isso aí porque é, você vem com a expectativa do paciente, você gerar esse recurso que você tem a mais e poder trabalhar com versatilidade de coisas, fica bem legal no seu consultório. Então, eu estou muito nessa visão do estadiar os pacientes que eu tenho dessas varizes de grosso calibre. Cuxi? Beleza, pessoal. Acho que é isso aí. Acho que foi uma discussão proveitosa, tivemos bastante coisa aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais aí, porque vamos achar uma data em breve para que, antes da Copa do Mundo, né, para que a gente possa fazer a parte 2 desse webinar aqui o quanto antes, mas dando tempo para vocês mandarem os casos para a gente. Então, quem tem caso aí, manda ele cru, só foto e o relato, não tem problema que a gente edita e discute as opções terapêuticas, tá certo, pessoal? Valeu demais, aí boa noite, a gente segue junto, acompanhando e fica junto com a gente nas mídias sociais aí, que logo a gente vai fazer o lançamento da parte 2 desse webinar. Feito? Abraço, Valeu. gente, valeu. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado por todos aí. Boa noite.